Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre o porquê Deus cura umas pessoas e outras não. Mas antes de eu explicar o porquê, a gente precisa entender uma coisa. Lá atrás, quando Deus criou o mundo, a ideia que Deus tinha era criar o planeta, né? E que a gente fosse eterno, que a gente nunca morresse, que a gente vivesse aqui na Terra eternamente, plenos, felizes, abençoados, e nunca morresse. Sendo que Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, e o ser humano começou a cometer muitos erros, e aí a morte veio. Deus falou que iríamos morrer, né? E por causa do erro do ser humano, veio as doenças, as coisas ruins que acontecem até hoje, né? A violência. E isso não era plano de Deus. O plano dele era a gente viver feliz e plenos aqui, né? Mas enfim, Deus permitiu que a gente continuasse vivendo aqui nessa terra durante um tempo, mesmo com essas coisas ruins, para que nesse período a gente crescesse espiritualmente, né? Passasse por provações para que chegássemos num patamar de um dia estarmos na eternidade com Deus. E durante esse tempo que a gente passa aqui, esse período, existem as doenças, as coisas ruins, né? E Deus, ele tem o poder para curar completamente, para curar todo mundo, né? Ir no hospital do câncer lá e curar todas as crianças com câncer. Deus tem esse poder para curar todos. Só que ele não pode não curar ninguém, né? Deus, assim, não faz sentido Deus não curar absolutamente ninguém, porque se ele fizesse isso, a gente ia se sentir órfãos, né? A gente ia se sentir isolados, sozinhos aqui nesse mundo, sem um ser superior para nos guiar, para nos ajudar, para nos curar. Então Deus, ele não pode ficar completamente sem curar ninguém. Então ele tem que curar algumas pessoas, mas ele também não pode curar todo mundo. Curar todos, porque a gente ia viver como se Deus fosse um robô, que aconteceu alguma coisa ali, aí Deus vai lá e cura. Aí, tipo assim, as consequências do pecado, a gente não ia ver as consequências do pecado. As pessoas iam pecar cada vez mais, porque Deus ia curar todo mundo. Fora que ele ia estar alegando que essa vida aqui na Terra, que a gente vive hoje, violência, seria a vida plena que ele quer pra gente, não é? Então, Deus não pode curar todos por causa disso. Ele precisa curar alguns e outros não. Mas ele curar umas pessoas e outras não quer dizer que ele ame mais a quem ele curou. Isso não tem nada a ver. O que acontece? Quando Deus cura uma pessoa, quer dizer que ele ainda tem um propósito na vida daquela pessoa. E aquela doença veio para a vida dela como uma forma de aprendizado, evolução de alguma forma, né? No plano maior de Deus para a vida dela. E quando ele não cura uma pessoa, também tem um propósito ali. Aquela pessoa, quer dizer, uma pessoa cristã, por exemplo, uma pessoa boa de coração, que crê em Deus e morre. Deus viu que aquela pessoa está pronta, o espírito dela está pronto para partir e viver o eterno, viver a verdadeira vida. Então, independente se Deus vai curar ou não, é propósito de Deus, tanto na cura quanto na morte, porque a morte, na visão de Deus, é algo muito bom. A gente vê a morte como algo ruim, mas não. A pessoa cristã, uma pessoa para as pessoas, né, que creem em Deus, a morte é algo muito bom. E Deus, então, ele entende isso. Quando ele vê que o espírito daquela pessoa já está pronto para viver ao lado dele, ele leva aquela pessoa. Vocês já perceberam que muitas vezes pessoas de coração bom morrem cedo e pessoas ruins, que fazem muita maldade, às vezes vivem bastante tempo? Muitas das vezes Deus pensa assim, aquela pessoa que é ruim, está vivendo bastante tempo, porque Deus está dando oportunidade de ela se arrepender, dando várias oportunidades na vida para ela se arrepender, para ela poder estar pronta para partir. E também há vezes que pessoas boas vivem durante bastante tempo, chegam lá para os seus 100 anos, né? E pessoas ruins morrem cedo também, pode ser, né? Porque Deus conhece o futuro, Ele sabe que aquela pessoa ela nunca vai se arrepender, então Ele leva aquela pessoa e ela não vai para um lugar bom. Então, assim, a cura não tem nada a ver com Deus gosta mais de uma pessoa do que de outra, nada disso, gente. Isso é propósito na vida das pessoas. E às vezes também Deus leva uma pessoa que já está pronta para que as pessoas ao redor dela sejam transformadas através da morte daquela pessoa. Então, assim, tudo é plano de Deus, tudo é... Porque muitas vezes a gente se questiona. Eu sempre me questionei, né? Por que Deus cura umas pessoas e outras não? Qual o sentido, sabe? Uma criança, assim, sabe? Morre cedo. Então,
tudo é plano de Deus. Ele tem a visão diferente da nossa. A nossa visão é muito limitada, é muito humana. E por isso a gente fica com essa coisa, né? Por que ele faz isso? Então, é basicamente isso. Deus, ele tem uma visão divina, né? Visão de Deus. Então, ele sabe o que é melhor para aquela pessoa. Se é a cura ou se é levar aquela pessoa. Muitas vezes também Deus cura uma pessoa que ora fervorosamente para Deus, para dar a cura a ela. E Deus cura uma doença, assim, que às vezes os médicos já desenganaram a pessoa. É uma coisa impossível, só um milagre. E acontecem milagres, né, gente? A gente sabe vários casos, já ouvi vários testemunhos de milagres mesmo. Que os médicos falaram que não tinha como e Deus foi lá e fez. Então, muitas vezes, Deus cura também pessoas assim para mostrar o poder dele, né? Através da cura dessa pessoa, desse milagre. Como os milagres que Jesus fazia, né? Coisas assim improváveis, impossíveis, Jesus ia lá e curava. Então, também Deus cura por esse motivo, né? Para manifestar o seu poder. Então, não há uma regra, não há um padrão. Deus cura quem Ele quer, de acordo com o propósito que Ele tem. E uma coisa muito importante também que eu gostaria de mencionar aqui. Eu falei que enquanto a gente está aqui, durante esse período que a gente está aqui na Terra, a gente tem que evoluir espiritualmente, chegar num patamar para a gente poder estar, né, viver a eternidade com Deus. Mas tudo isso através de Jesus Cristo, através de crer em Jesus Cristo, através do Espírito de Jesus, em nossa vida, nós poderemos ser pessoas melhores para chegar nesse patamar de viver com Deus. Não é por mérito nosso. Eu sempre achei assim, muitas pessoas acham, né, que às vezes viver a eternidade e a salvação é através das nossas obras, mas não, gente. É através do sacrifício de Jesus. Porque se a gente parar para pensar que se fosse através das nossas obras, do que a gente faz de bom aqui na Terra, ninguém ia ser salvo, porque todo mundo é pecador, todo mundo erra. Então, pra gente ter a eternidade, a gente precisa ser perfeito. Ninguém é perfeito. Então, somente através de crer em Jesus Cristo que a gente vai ter a nossa vida eterna. E seremos pessoas, a gente consegue ser pessoas melhores, né, através de Jesus. Uma pessoa também que fala que crê em Jesus, mas que não faz as coisas certas, ela não está em Cristo. Então, ela também não vai ser salva porque ela só fala de Jesus, mas ela não faz as coisas de acordo com o que Jesus quer que ela faça. Então, ela não tem o Espírito de Deus realmente na vida dela para que ela faça obras boas. Então, crer em Jesus Cristo e através de crer nele, a gente vai automaticamente fazer boas obras. E já que a gente está falando da cura e da não cura, eu gostaria de mencionar também sobre aquelas pessoas, né, aquelas vítimas, pessoas boas que acabam morrendo de forma trágica, através de um assassinato, através da violência, né? Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aí Deus diz o quê? Que a gente não deve temer as pessoas, né, ruins que matam o corpo, mas não podem matar a nossa alma. Então, se a gente está na presença de Deus, se a gente vive na presença dele, independente do que acontecer com a gente vai ter nossa vida eterna, a gente vai estar sempre com Deus, independente. Então, a gente não deve temer a isso. A gente tem que, claro, viver com precaução das coisas, né, para não acontecer coisas ruins aqui também com a gente, mas não viver temendo a isso, como se isso fosse uma coisa que é o fim de tudo, não é. Então, Deus nos fala isso, né? Que a gente deve temer mais a quem pode fazer a gente perecer no inferno do que a quem possa matar nosso corpo. Então é isso. Independente da cura ou da não cura, saiba que há propósito de Deus na sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima.